Meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de nós. Nesse vídeo eu quero trazer aqui um vídeo que eu achei muito impactante de uma cantora gospel, né? Uma tal de Daiane, certo? Ela fez uma revelação muito séria sobre a questão do mundo gospel, tá? E do apego extremamente exagerado do materialismo no meio gospel. Mas eu quero também utilizar isso daqui para alertar aos católicos, a cada um de nós católicos, né, sobre esses mesmos problemas acontecerem em nosso meio, meus irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado. Essa protestante, ela vai relatar sobre a questão do materialismo, da idolatria no meio gospel. E ela chega a dizer, né, que os protestantes criticam os católicos de forma injusta, lógico, né, meus irmãos, nós sabemos. Mas ela diz que critica os católicos de idolatria, sendo que no meio gospel existe uma forte idolatria à fama, ao materialismo, tá? Eu quero mostrar esse vídeo para vocês, até para servir de um choque de realidade para os cantores também católicos, para aqueles que cobram para pregar o evangelho, que exigem, né, acima do necessário para poder pregar o evangelho. Meus irmãos, eu fico indignado quando presencio essas mesmas situações dentro da Igreja Católica. Isso não acontece só no mundo gospel, mas acontece entre nós também. Existem muitos que estão apenas querendo fama, querendo dinheiro. Eles exigem das pessoas. Entenda uma coisa, se o cantor, o pregador, ele coloca aquilo como algo opcional, tudo bem. Eu entendo também que existem católicos, né, que estão ali querendo sobreviver também, né, no meio desse mundo que é tão complicado, a questão do financeiro. Nós sabemos da necessidade de cada um. Nós temos que ter, lógico, o dinheiro para sobreviver nessa terra. Mas existe umas situações que exageram. Existe uma exigência. Por exemplo, algumas pessoas, quando entram em contato comigo para me levar para pregar, eu digo, olha, a ajuda ministerial, conhecida como ajuda ministerial, ela é opcional. Se você der, bem, se não, não tem problema. Não tem problema algum. Entendeu? Já existem casos que só vai se for com aquele dinheiro X. Senão, não tem evangelização. Isso é materialismo. Assista aí o vídeo dessa protestante e preste atenção o que acontece na idolatria no mundo gospel. Acontece nos bastidores do mundo gospel, nem os ímpios têm coragem de fazer. Há mais ética moral entre os incrédulos do que entre os supostos crentes, entre os ditos crentes. Os adoradores, cantores, pregadores, cristãos. Eu digo sem medo de errar, Deus não está no gospel. Deus não está no gospel. Isso não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da cruz. Esse mercantilismo em nome de Deus não é a mensagem de Jesus. Eu sei que é difícil para você acreditar nisso. Eu falo com propriedade, pois dessa água suja eu bebi um dia. Eu sei do que eu estou falando. Por isso que eu faço questão de repetir e repetir e repetir, porque eu penso nos pequenos, os enganados. E alguém vai entender. Eu sei que ovelhas entenderão e bodes reclamarão, mas isso não tem problema. Isso não tira a minha vontade de acordar as pessoas e de alertar, porque eu sei o quão prejudicial é viver nesse engano. Eu sei o que isso causou na minha alma, por isso que eu faço questão de falar e alertar vocês. Há dificuldade para muita gente em aceitar e acreditar, porque essas pessoas não querem que o castelo de ilusão delas desmorone, né? Você tem dificuldade de entender que essas pessoas não estão preocupadas com a sua alma, estão preocupadas com o seu consumo. É isso, com o seu consumo.
Eu venho do catolicismo. Eu e toda a minha família éramos católicos e os crentes têm mania de reclamar que os católicos são idólatras. Só que vindo para o meio cristão, evangélico, eu vi que é totalmente ao contrário. Os crentes se superaram na idolatria. Ergueram ídolos, amam personalidades gospel, amam celebridades, amam popstar ungido. E ai daqueles que tentarem arrancar do altar do coração de vocês esses ídolos, esses bezerros de ouro. Vocês defendem com unhas e dentes cegamente. Cegamente. É por isso que está essa palhaçada na igreja. É por isso que existe flor de lis. É por isso que existe cantor, grupo, banda, músicos sem caráter algum cristão. Estão aí, contaminando o corpo de Cristo, influenciando seus filhos, os nossos jovens, trazendo mundanismo para a igreja, o secularismo para a igreja. E você não faz nada. Você faz questão de sacrificar ovelhas, mas defender lobos. Esse é o problema, vamos defender lobos. Não exponha, não fale que isso existe. Você não faz nada e não quer que ninguém faça? Você não se manifesta acerca da justiça e da verdade e quer silenciar quem resolve fazer alguma coisa para alertar, para dizer, gente, pelo amor de Deus, será que vocês não estão enxergando que isso é o engano do inferno? Que nós estamos em dias difíceis, no tempo do fim, em que há realmente a apostasia no meio da igreja? Mesmo sabendo que é bíblico, isso não nos dá o direito de cruzarmos os braços e não fazermos nada. Nós estamos falando de vidas influenciadas por um evangelho mentiroso. Esse evangelho do tudo pode, esse evangelho mundano que tem entrado no meio do povo de Deus. Algo que o Senhor continua dizendo nos dias atuais. Está em Amós 5:21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. É isso que Deus está esperando de nós. Retidão, justiça. Deus está enojado e a taça da ira de Deus está pronta para ser derramada. Naqueles que não se arrependerem. Está pronta para ser derramada nos farsantes da fé, aqueles que usurpam a palavra de Deus, que se utilizam do evangelho para enriquecer, que se utilizam do nome de Cristo para poder conseguir status, fama, para o seu bel prazer. A taça da ira de Deus está pronta para ser derramada sobre os lobos. E eu desejo que eles se arrependam a tempo, pois o fim será triste se não houver arrependimento. Eu tenho comentado isso com o Felipe. A sensação é essa, parece que não vai sobrar ninguém. Mas eu acredito sim que existe a igreja verdadeira de Cristo espalhada pelo mundo, que não se corrompeu, que não se vendeu ao business, que não se entregou a Satanás, que não vendeu a sua alma pelo sucesso. Que você seja achado fiel até o fim, para resistir a esse mundo corrompido e caído. O Senhor nos manterá firme até o fim. Os tempos são maus, os dias são difíceis, Jesus está às portas. Guarde a tua fé. Tomem cuidado, católicos, com essas exigências financeiras que a gente presencia claramente acontecer em nosso meio também. Isso não é uma realidade somente no meio protestante. Existe isso também no meio católico. Pessoas que exigem muito, muito. E pequenas comunidades, lugares que têm mais dificuldade financeira, não recebem esse tipo de missionário, esse tipo de pregador, cantor, que exige um absurdo de dinheiro para ir cantar naquele determinado lugar. Ah, Daniel, mas aí tem a questão da banda, né? Tem a questão dos músicos. Ok. Pois, já que aquela comunidade não tem condições financeiras para levar a banda toda, porque é tão caro assim, né? Por que esses cantores, esses pregadores, não vão lá sozinhos?
né? Vou botar entre aspas o sozinho, porque se fossem de coração, estariam com o Espírito Santo. Nós não devemos fazer exigências para evangelizar demais, meus irmãos. Exigências que superam as condições do povo mais simples, do povo que tem mais dificuldade financeira. E tá aí uma grande fala de até uma protestante que falou coisas, lógico que no meio da fala dela ela erra em algumas coisas, e falar sobre a questão da idolatria dos católicos e tal, só que a gente não adora a imagem, né? Essa parte da fala dela, lógico, e algumas outras partes eu percebo claramente alguns erros que ela comete, mas ela relatou algo muito forte referente a essa idolatria pelo materialismo, pelo dinheiro. Nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Isso aí serve para abrir os nossos olhos. Grupos de oração, eu digo a vocês, evitem ao máximo cometer esse tipo de erro, né? Tente de jeito nenhum levar esse tipo de pessoa que só pensa no financeiro, e se não for aquele financeiro alto, o cara não vai pregar, né? Para mim, pregador que cobra é cobra, certo? Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado, certo? Meus irmãos, eu já passei por 17 estados do Brasil. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus, nunca cobrei para ir pregar, certo? O trabalho que eu exerço, eu vendo os textos, eu vendo os e-books que eu escrevo, eu vendo aquilo que está ali, é opcional. Se a pessoa quer, ela compra, se não, não compra. É simples. E sem falar o vasto material que eu coloco à disposição de todos gratuitamente. É só você aqui no meu canal do YouTube, colocar lá na playlist, lá tem playlists de formação, tem mais de 120 pregações, certo? Muitos e muitos vídeos, um vasto conteúdo gratuito. Então, eu não estou querendo aqui dizer que eu sou o corretão da história, mas eu peço a vocês, grupos de oração católico, né? Católicos, não levem essas pessoas materialistas, porque acontece essa mesma situação que está acontecendo aí no mundo gospel, que essa cantora protestante, ela relatou. Isso também é uma situação que acontece em nosso meio. Vigiai e orai. O evangelho não é para ser vendido, não é para ser comercializado, não. Nós precisamos combater tudo isso. Que esse vídeo sirva de um alerta para abrir os nossos olhos. E sabe por que esse povo exagera nos valores? Porque tem quem pague. Infelizmente tem quem pague. Então, não seja você um financiador, um parceiro de quem faz do evangelho um comércio e não uma mensagem de salvação. Vigiai e orai. Você que está me assistindo nesse momento, que ainda não comprou os nossos e-books, é até uma forma de ajudar a minha missão, tá? É R$15 cada e-book. Eu escrevi 2 e-books contra os argumentos protestantes, tá certo? Então, se você quiser adquirir esse material para estudar, entre em contato aqui comigo no WhatsApp, certo? Ah, Daniel, estou muito aperreado, não estou com condição. Não se preocupe, no meu canal no YouTube tem um conteúdo vasto, muita formação gratuitamente para todas as pessoas, tá certo? Todas as pessoas têm acesso, tá? Antes de vir os mimimi de gente, Daniel tá ganhando dinheiro, né? Daniel tá fazendo do evangelho um comércio, tá denunciando os protestantes, mas faz igual. Meu querido, se você for pensar assim, que acabe então todas as editoras católicas, né? Então todo mundo que é escritor é charlatão. Então, professor Felipe Aquino, que escreve livros, né? Padre Paulo Ricardo, que escreve livros, devia ser todos eles gratuitos? Então tá todo mundo aí no pecado? Essas pessoas colocam vasto conteúdo gratuitamente, entendeu? E eu também coloco aqui um vasto conteúdo. Mas se você quiser esse material específico, você entra em contato comigo aqui no WhatsApp, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos observar tudo e pegar aquilo que é
bom. Vigiai e orai. Compartilhe esse vídeo.